Doutor Inácio, tô com uma artrose muito grave no joelho e o médico disse que tem que operar, tem que colocar prótese de joelho. Mas que horas fazer? Até quando eu espero? Não tenho que esperar ficar muito ruim para passar por essa cirurgia? Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, há quase 15 anos dedicado a estudar as técnicas menos invasivas e mais inovadoras como soluções para os principais problemas do quadril e do joelho, apresentá-las para vocês aqui nesse canal e oferecer para os pacientes sempre que possível no consultório. Vamos lá, então para quem vem acompanhando essa série de vídeos que eu tenho feito, eu fiz uma série com 3 vídeos, esse é o terceiro desta série, dedicados a discutir se vale a pena esperar ficar muito ruim uma situação clínica para fazer uma cirurgia. Ou seja, devo esperar ficar assim, ser o último do último recurso, tá tudo muito limitado a minha vida, eu estar muito infeliz para eu submeter a um procedimento cirúrgico? E aí, nessa série são apresentados 3 temas principais. No primeiro vídeo eu falei do impacto femoroacetabular e lesão do labro e o seu tratamento, que é a videoartroscopia do quadril. No segundo vídeo eu me dediquei a falar sobre a artrose de quadril ou a necrose avançada, ou seja, falar sobre a prótese de quadril. E nesses 2 vídeos eu comentei e expliquei, argumentei com muitos dados o porquê nessas 2 situações, videoartroscopia do quadril ou prótese de quadril, para as respectivas indicações, eu, Inácio, não acho que vale a pena esperar ficar muito ruim para se submeter à cirurgia. Hoje a gente vai falar da artrose avançada do joelho e da indicação para a prótese de joelho. E aí eu já começo falando para vocês que nessa situação de hoje eu penso diferente. É mesmo, Inácio? Como assim? Então, para a prótese de joelho a gente tem que esperar ficar na cadeira de rodas para operar? Calma lá, sem exageros, tá? Mas aqui, na situação artrose do joelho e prótese de joelho, na média, tá? Na maioria das situações, eu, Inácio, acho que compensa esperar um pouco mais, ou seja, tentar muito mais, insistir mais em alternativas não cirúrgicas até o momento ideal para a cirurgia de prótese. E eu vou explicar por quê para vocês e como entender tudo isso. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês, se você se interessa por essa temática que está sendo apresentada aqui, você gosta desse tipo de temas, inovações, cirurgias minimamente invasivas, tratamentos não cirúrgicos para problemas do quadril ou do joelho, já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo mais, ativa o sininho, clica no sininho e assim que terminar esse vídeo, você clica na setinha e compartilha ele com o máximo de pessoas que você puder, em todos os seus grupos de WhatsApp. E se você quiser acompanhar um pouco mais da minha vida, do meu dia a dia, como cirurgião, casos clínicos, relatos de pacientes, é lá no Instagram, no @dr.inaccioventura. Vale bastante a pena, porque é um conteúdo bem diferente do que a gente apresenta aqui no YouTube. E sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo para eu explicar para vocês por que em relação à prótese de joelho eu penso diferente das outras 2 situações que eu comentei nas semanas anteriores. E aí é claro que as comparações serão inevitáveis e eu vou utilizar muito mais como parâmetro a situação artrose avançada do quadril e prótese de quadril, porque o impacto femoroacetabular é um outro tipo de lesão, outro perfil de paciente, outras justificativas. Mas a comparação prótese de quadril e prótese de joelho cabe bastante, até porque muitos pacientes precisam de ambas as cirurgias. Não são raros os pacientes que têm problema no quadril ou no joelho, tá certo? E vamos lembrar que cabe sempre falar e reforçar que aqui eu estou apresentando ideias gerais, mas cada situação individual tem que ser analisada numa consulta médica, tá? De modo geral, para a prótese de joelho, eu gosto de tentar muitas outras alternativas antes, mesmo com o paciente já apresentando uma artrose avançada, quando ele chega a mim, e aí comparando com a prótese de joelho, em primeiro lugar, pelo quesito desfecho de curto prazo, ou vamos até além, de curtíssimo prazo. O que você quer dizer com isso, Inácio? Bom, quando a gente fala de prótese de joelho, eu preciso ser franco com vocês que falando nesse curtíssimo prazo, é uma cirurgia em que no dia seguinte o paciente vai estar sentindo algum desconforto. Tá? A prótese de joelho não é uma cirurgia absolutamente indolor, que o paciente fica sem medicação nenhuma e já sai andando sem sentir nada, esquecendo que operou, assim como é a prótese de quadril. Eu estou falando isso porque a prótese de quadril é mais ou menos assim. Os pacientes com 5 dias de cirurgia estão tomando
dipirona, que é uma medicação extremamente simples e sem dor e caminhando, tá? A prótese de joelho é uma cirurgia que, comparando com a de quadril, tem uma tendência a ser mais desconfortável, tá? É claro que, sabendo disso, nós, cirurgiões, tomamos todas as medidas para transformar essa experiência na mais confortável possível para o paciente. Muito disso baseado no esquema que a gente chama de analgesia multimodal, ou seja, a gente usa muitos métodos para aliviar o desconforto do paciente no pós-operatório de prótese de joelho. Mas é sim uma cirurgia em que, no primeiro mês especificamente, tem um pouco mais de desconforto, exige um pouco mais de força de vontade e dedicação do paciente para encarar os exercícios, porque ele precisa fazer os exercícios de fisioterapia para o joelho atingir o seu melhor nível. Então é uma cirurgia que não é absolutamente indolor, assim como a gente vê muito próximo disso na prótese de quadril. Esse é o primeiro ponto. Se ela não é tão confortável assim, calma, eu prefiro que o paciente experimente outras coisas antes de passar por essa experiência. Então eu falei de desfecho de curtíssimo prazo. Mas e em curto prazo? Em curto prazo eu estou falando do resultado após alguns meses, ou coloca aí os primeiros anos após a cirurgia, 1, 2 anos, tá? Em relação à prótese do joelho, o que a maioria dos trabalhos mostra, a nossa experiência clínica ratifica, é que o ótimo de resultado pós-operatório, o auge dele, vamos dizer, é em torno de 1 ano depois da cirurgia. Ah, quer dizer que eu vou ter que esperar 1 ano para ficar sem dor, Inácio? Claro que não, tá? Como eu falei para vocês, os primeiros 15 dias é um pouquinho mais chato, o primeiro mês, mas depois do primeiro mês já melhora muito, depois de 3 meses o paciente já está bem satisfeito, assim, já falando, nossa, essa cirurgia valeu a pena, mas depois de 1 ano é que ele atinge o auge, de falar assim, de uma parte muito grande dos pacientes falarem que não se recordam mais de terem passado por uma cirurgia de prótese e estarem extremamente satisfeitos com a sua prótese de joelho, tá? Para vocês terem uma ideia, esse trabalho aqui, que eu até já mostrei em outro vídeo aqui do canal, que vale bastante a pena assistir, falando da sensação após a cirurgia de quadril e de joelho, eles descrevem que 87% dos pacientes submetidos à prótese de joelho dizem que não tem nenhuma ou tem mínima limitação maior para a sua vida, o seu dia a dia após uma prótese de joelho. Aí você pode falar, oi, Inácio, mas isso é um resultado sensacional, isso aí você está falando o contrário. Para mim, isso só me estimula mais ainda a me operar. Ok, realmente é um resultado muito bom, 87%. Mas é porque, como eu falei, para nós, para mim, no caso, que opero quadril e joelho, que são as minhas áreas de atuação principais, minhas áreas de dedicação, no quadril, esse mesmo índice de não ter limitação nenhuma, nesse mesmo trabalho, o trabalho só que do mesmo grupo voltado para quadril, ele atinge 99,2%. Ou seja, quando a gente compara os 0,8% do quadril com os 13% do joelho, que referem ter alguma limitação maior para o dia a dia após a cirurgia de prótese, a gente passa a ser, esses 13% que são extremamente baixos, passa a ser um número que a gente não considera tão baixo assim, ou no mínimo que vale a pena outras coisas antes. Por isso que eu quero que vocês entendam essa diferenciação, esse comparativo com a prótese de quadril. Um outro dado que é bem disseminado entre os cirurgiões de joelho é que a prótese de joelho atinge um índice de satisfação pessoal dos pacientes na maior parte dos trabalhos de 80%. Mais uma vez, Inácio, é altíssimo. Cada 5 pacientes, 4 se dizem satisfeitos com a sua cirurgia de prótese de joelho? É isso mesmo. É muito alto. Mas, quando a gente compara com a prótese de quadril, em que esse índice atinge cerca de 90%, 95%, a gente coloca um pouquinho o pé no freio e pensa, pô, acho que compensa eu esperar um pouquinho mais para essa cirurgia de prótese de joelho, tá? E eu vou explicar mais à frente que, inclusive, este processo de espera até a cirurgia eleva esses números de satisfação pessoal com a prótese de joelho. Ele vai além dos 80%. Mas, de imediato, essa é a primeira justificativa pela qual, na prótese de joelho, eu penso um pouco diferente do que em relação à prótese de quadril e acho que vale a pena esperar um pouco mais, na maioria das situações, até realizar a cirurgia. Porque no desfecho de curtíssimo prazo, ou seja, pós-operatório, primeiros dias ou semanas, e de curto prazo, primeiros meses a 1 ano, 2 anos, os resultados são um pouco inferiores ao da prótese de quadril. Então, por mim, compensa esperar um pouquinho mais. Fica a ressalva, vocês viram os números, que são resultados muito elevados, mas a gente pode esperar um pouquinho para atingi-los. Uma segunda situação e um outro argumento pelo qual eu prefiro esperar um pouco mais para a prótese de joelho é o desfecho de longo prazo, ou seja, durabilidade. A gente tem que falar disso. E quando a gente fala de durabilidade da prótese de joelho, olha que nós temos resultados muito impressionantes. Este trabalho aqui, que eu também já comentei em outro vídeo aqui no canal, mostra, por exemplo, uma estimativa de que em 25 anos de acompanhamento,
de inúmeros, milhares de pacientes, cerca de 82% dos seus pacientes ainda estarão com a sua prótese de joelho durando muito bem, obrigado, sem necessidade de troca. É um número espetacular. Sim, concordo, é. Só que esses números de modo geral, até mesmo quando a gente compara mais uma vez com o quadril, são baseados, na sua maioria, em pacientes de mais idade, que são os pacientes onde a prótese tende a durar mais mesmo. Os pacientes usam menos os seus joelhos e elas tendem a durar mais. Então a gente não pode ter esse viés. O paciente do quadril, ele é operado muito mais jovem. A gente opera paciente de quadril de 20 anos de idade, 24 anos de idade, 25 anos de idade, 30 anos de idade, coisa que a gente não faz com o joelho. Se nós operássemos pacientes tão jovens assim, com prótese de joelho, esse índice de durabilidade iria cair um pouco. Por quê? Nos últimos anos, nas últimas décadas, houve uma evolução muito grande em relação à tribologia, ou seja, em relação à superfície de atrito da prótese, ou seja, o que gasta ou não na prótese, em relação ao quadril, com o desenvolvimento das cerâmicas. E no joelho, houve sim o desenvolvimento de polietilenos muito mais resistentes ao desgaste, polietilenos com infusão de vitamina E, que é um antioxidante, ou seja, melhorou também, mas essas transformações foram menos radicais do que relacionadas ao quadril. Essencialmente, as próteses de joelho que nós utilizamos hoje em relação à superfície de atrito são muito semelhantes às próteses da década de 80, tá? Só que, mesmo assim, nós temos resultados muito satisfatórios, como eu acabei de falar, de 82% de durabilidade em 25 anos. Por quê? Pela seleção de pacientes. Exatamente por nós selecionarmos bem esses pacientes e deixarmos para operá-los com um pouco mais de idade, é que esses resultados têm sido tão bons. Então, nesse contexto, eu ainda prefiro manter essa indicação mais conservadora, tendo em vista que os resultados estão sendo muito positivos. Tá? Eu tenho um pouco de receio por a gente ainda não ter desenvolvido e, entre aspas, resolvido o problema do desgaste por completo, como alguns cientistas já acham que aconteceu no quadril com as cerâmicas. Eu prefiro continuar sendo um pouco mais conservador no joelho e indicar essa cirurgia para pacientes com um pouco mais de idade. Eu não me sinto confortável, eu e a maioria dos cirurgiões do mundo, para indicar a prótese de joelho em pacientes de 30 anos de idade, 40 anos de idade, exceto quando é muito necessário e não tem outra alternativa. Uma terceira razão para, no joelho, eu achar que vale a pena empurrar um pouquinho mais com a barriga a cirurgia de prótese sempre que possível, é bom que fique claro. Porque no joelho, os tratamentos conservadores, as estratégias de tratamento não cirúrgicos funcionam muito bem. E eu me arrisco a dizer que, de modo geral, até melhor do que para os pacientes de quadril. A gente tem as mesmas estratégias, as mesmas táticas de tratamento, os mesmos princípios a gente recomenda para os pacientes, mas a gente vê que eles funcionam muito bem no joelho e muitas vezes melhor do que para o quadril. Por que, Inácio? Bom, a primeira razão que eu vejo clara é por ser uma articulação mais periférica. Ou seja, quanto mais central no meu organismo, no meu corpo, a minha articulação acometida está, mais travado eu fico, mais limitado eu fico. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você quebre um dedinho do pé. É muito chato, dói pra burro, te limita um monte, mas você consegue continuar fazendo a maior parte das coisas da sua vida. Você vai colocar uma botinha, um gesso, ou até tirar um pouco da carga com uma órtese, seja lá qual for o tratamento utilizado, mas você funcionalmente tá inteiro, é só a pontinha, é um dedinho lá que tá machucado. Você consegue continuar fazendo as outras coisas, a maior parte das coisas da sua vida. Agora, tem uma crise de lombar. Quem nunca teve aquela travada na lombar, assim, de levantar e travar mesmo, quando tem muita dor? Você não consegue se mexer, você não encontra posição. Quando eu estou com o dedinho machucado, eu isolo aquilo ali, coloco ele para o alto e fico na posição que eu quiser e aquilo não me incomoda. Quando é muito central no organismo, ou seja, na coluna lombar, no quadril, se você tem muita dor ali, você não encontra posição, porque ela está no meio do seu corpo. Tudo que você faz passa por aquela região, como se fosse assim. Então essa é a primeira justificativa que eu vejo para os tratamentos conservadores funcionarem tão bem no joelho. Por ser uma articulação mais periférica do que o quadril, a gente consegue isolá-la melhor, continuar fazendo mais coisas na nossa vida, mesmo com o joelho acometido pela lesão, pela artrose avançada no caso deste vídeo, tá? Mais do que em relação a problemas com a coluna lombar e com o quadril, por exemplo. A segunda razão é que já foi demonstrado em muitos trabalhos
que o joelho é uma junta que sofre uma influência muito direta do peso corporal. E essa influência, vou até além, não só do peso, mas da quantidade de gordura corporal. Mais ou menos meio a meio essa relação. O potencial inflamatório da obesidade ou da quantidade de gordura no corpo é responsável por 50% da dor no joelho e do próprio desenvolvimento da artrose, vamos dizer assim. E cerca de 50% é realmente mecânico, ou seja, pelo peso em cima do joelho. O quadril sofre menos um pouquinho essa influência, porque também ele é mais central, logo ele está mais próximo da região onde o peso está concentrado, tronco e abdômen, né? No joelho ele chega com mais intensidade, esse peso todo vem vindo lá de cima até o joelho, vamos dizer que seja assim, tá? E o quadril é uma junta que o vácuo dele já mantém ele muito sob pressão, ele tem menos influência do peso que está acima dele. O joelho não, o joelho é uma articulação que se eu colocar a perna para cima, eu tiro completamente a carga dele. Se eu apoio em cima, minha carga vem total em cima dele. Então o joelho realmente sofre uma influência maior do peso corporal e da quantidade de gordura do que o quadril. Por isso, estratégias de tratamento conservador que passam sim por um emagrecimento ou a melhora da qualidade alimentar, porque eu trabalho nesses dois eixos, eu diminuo inflamação decorrente da gordura e diminuo carga mecânica, peso sobre a articulação, tá? Tem respostas muito positivas. Tem vários trabalhos mostrando que, por exemplo, para uma artrose de joelho, se você tiver uma redução do peso corporal de apenas 5% do peso, em muitos pacientes, desaparece o sintoma de dor. Tá? Somente com essa medida relativamente simples, perder 5% do peso, emagrecer 5% do seu peso. Então o joelho responde melhor a essa estratégia de tratamento conservador, também por essa razão, quando a gente compara com o quadril. Uma terceira coisa que favorece os tratamentos conservadores no joelho em relação ao quadril é porque existe uma maior praticidade em se realizar as intervenções no joelho, ou seja, as infiltrações, as aplicações guiadas por ultrassonografia, seja para viscossuplementação, para a aplicação do ácido hialurônico, seja para o bloqueio dos ramos nervosos que levam a dor do joelho para o cérebro, os bloqueios dos raminhos sensitivos nervosos, são técnicas todas que a gente usa para alívio da dor e tratamento conservador não cirúrgico da artrose do joelho. É muito mais prático realizar todas essas técnicas no joelho, pela facilidade de exposição da junta, tá? No quadril, a gente está falando que praticamente sempre isso tem que ser guiado por imagem, por ultrassonografia, tem que ser feito por alguém com experiência nesse uso da imagem, da ultrassonografia ou qualquer outra técnica, com uma condição técnica de se atingir uma junta profunda, que é mais exigente, tem que ter mais treino o ortopedista, o cirurgião que faz isso. Logo, eu limito a quantidade de pessoas que são treinadas para isso. É mais difícil encontrar um médico que faz isso. No joelho, eu tenho muitos médicos que estão habituados a fazer aplicações no joelho. Alguns, muitos, a maioria, até infelizmente eu faço o adendo, sem nenhum método de imagem. Eu gosto mesmo no joelho de utilizar a ultrassonografia, mas muitos fazem sem. Com isso, é um tratamento mais acessível, tá? Os procedimentos intraarticulares ou nos ramos sensitivos nervosos para alívio da dor do joelho são mais fáceis de serem feitos e mais acessíveis para a maior parte da população por serem menos exigentes tecnicamente do que quando a gente compara com articulações mais profundas, como por exemplo o quadril ou a coluna lombar. Então vejam 3 justificativas, ao meu ver, isso aqui são opiniões minhas, tá, Inácio? Em razão de ser uma junta mais periférica, mais distal, mais na extremidade, de sofrer maior influência do peso corporal e de ser mais acessível, com maior praticidade para intervenções, para infiltrações e bloqueios. São 3 explicações pelas quais os tratamentos conservadores funcionam tão bem no joelho. Logo, não tem por que eu não insistir um pouco mais com essas terapias até o momento de uma eventual cirurgia. E uma quarta justificativa, uma quarta razão pela qual eu acho que vale a pena postergar um pouquinho a cirurgia de prótese de joelho, quanto possível, é que essas medidas todas de tratamento conservador que eu citei, o emagrecimento, a fisioterapia ou reabilitação física, seja com musculação, com educador físico, com um tipo de treino que for, de treino resistido ou outro, o uso de suplementação, a melhora da alimentação, todas as estratégias que a gente está cansado de falar aqui no canal. E as intervenções, a viscosuplementação com ácido hialurônico, o bloqueio dos ramos nervosos, tudo isso são estratégias, e os trabalhos já mostraram isso, que melhoram o resultado da cirurgia que virá posteriormente. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu ia explicar isso? Os trabalhos mostram isso. Dentre aqueles pacientes que se dizem satisfeitos
com a cirurgia de prótese de joelho, está um grupo que é o dos pacientes que tentaram outras alternativas antes da cirurgia. Ou seja, pacientes que tentaram essas medidas não cirúrgicas e acabaram indo para a cirurgia, de modo geral, são pacientes que se dizem mais satisfeitos com a cirurgia do que os pacientes que não tentaram isso antes, que chegaram ao médico e a primeira recomendação foi de que tinha que passar pela cirurgia e já foi direto para a cirurgia. É meio que como as expectativas às vezes se frustram. Já o paciente que vai tentando e vai se acostumando com aquela condição de artrose, vai se preparando para a cirurgia, vai meio que caindo a ficha. Quando ele vai para a cirurgia, ele está muito mais confiante, ele está mais seguro que realmente aquela é a melhor alternativa porque ele já tentou outras coisas que não deram certo. Fora que, durante todo esse período de tratamento conservador, quando bem executado, o paciente está melhorando a sua condição física para a cirurgia lá no futuro, tá? Então, rememorando, essas são as 4 justificativas principais pelas quais eu acho que na prótese de joelho vale a pena esperar um pouquinho mais para se passar pela cirurgia. Não é uma medicação mais precoce, como por exemplo eu faço muitas vezes em relação à prótese de quadril. Aqui é a razão pela qual eu acredito que é um pouquinho diferente. E os 4 argumentos são: primeiro, que os desfechos de curtíssimo e curto prazo tendem a ser um pouquinho desconfortáveis ou mais trabalhosos para o paciente. E eu gostaria que meu paciente não tivesse desconforto nenhum. Então eu prefiro esperar um pouquinho para ele encarar isso aqui. O segundo, desfecho de longo prazo, que apesar de um resultado sensacional, ou seja, 82% de durabilidade em 25 anos, eu gostaria que fosse mais. E gostaria que eu pudesse operar pacientes mais jovens, seguro dessa durabilidade equivalente. A gente não tem isso ainda. A gente tem esses resultados muito bons em pacientes um pouco mais velhos. Terceiro, que os tratamentos conservadores não cirúrgicos funcionam muito bem no joelho. E eu mostrei aqui algumas das razões justificativas para isso. E quarto, que tentar esses tratamentos conservadores normalmente leva a pacientes mais satisfeitos com a cirurgia no futuro. Por essas 4 razões, eu acredito que compensa a gente insistir um pouquinho mais nas terapias não cirúrgicas antes de se indicar uma cirurgia de prótese de joelho, na maior parte dos casos. Mas sempre, Inácio? Claro que não. Eu repito muitas vezes aqui que em medicina não existe nem sempre, nem nunca. Então vamos para situações peculiares, as situações específicas onde esse raciocínio meu se inverte. Quando é que eu acho que não compensa esperar nem postergar mais a prótese de joelho? Vamos logo resolver o problema e te devolver uma vida sem as limitações que a artrose está te trazendo. Primeira, se houver indícios de um aumento da complexidade da artrose localmente, no joelho mesmo. Como assim, Inácio? A artrose, ela, essencialmente, falando em termos simples, é o desgaste da cartilagem. A cartilagem desaparece. Porém, depois que ela desaparece e o processo continua, eu começo a ter uma perda de osso, porque fica o popular osso com osso e começa a gastar o osso e eu começo a ter perda óssea. Se isso começar a ocorrer, é uma situação em que eu preciso adiantar a indicação de prótese na minha visão, porque a gente consegue, adiantando, realizar uma cirurgia mais simples, tá? Realizar uma cirurgia de menor porte, logo com maior satisfação e maior durabilidade para o paciente. Outro sinal de aumento da complexidade do quadro localmente, deformidade, especialmente deformidades estruturadas, ou seja, aquela perna que está ficando muito torta. Porque se eu mantenho essa situação de deformidade durante muito tempo, todos os tecidos vão se acostumando com aquela relação. Vai encurtando os tendões, encurtando os músculos, encurtando a própria perna, inclusive. E eu vou alterando outras coisas. Aí eu acredito que não compensa, tá? Então não tem porquê nós transformarmos um caso de solução um pouco mais simples num caso extremamente mais complexo de ser resolvido, onde eu terei maior desconforto no pós-operatório, onde eu terei uma cirurgia de maior porte, onde eu terei, às vezes, uma mudança de indicação do tipo de prótese, o que transforma a cirurgia em uma cirurgia também mais cara do ponto de vista financeiro. Ou seja, nessas situações, aumento da complexidade da artrose localmente, eu acho que tem que resolver. Eu acredito que é muito melhor resolver logo o problema do que postergar e ter um mal maior pela frente. Segunda situação, que inclusive também tem uma intersecção e acontece muito juntamente com essa primeira situação. Quando eu tenho uma influência mecânica muito marcante, seja de instabilidade, ou seja, o joelho está frouxo, a cartilagem gastou tanto que os ligamentos ficaram frouxos e o paciente tem risco de queda, inclusive. Nós estamos falando de algo muito grave, especialmente se for um paciente um pouco mais velho. Queda num paciente mais idoso mata. Quantas pessoas vocês não conhecem? Em decorrência de complicações após uma queda, pode ter chegado a óbito.
Então é algo muito grave. Quando eu tenho complicações mecânicas marcantes, frouxidão, ou seja, instabilidade do joelho, essa deformidade muito marcada, uma rigidez da articulação que está ficando cada vez maior, são situações em que eu começo a ter riscos e ter efetivamente complicações secundárias. Ou seja, eu posso ter complicações clínicas, um paciente que vai ficando cada vez mais imóvel porque ele não confia no joelho, e aí eu posso ter piora da situação clínica, hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, Alzheimer, tudo que os médicos sempre falam, você precisa fazer uma caminhada, você precisa se mexer mais, eu posso ter essas complicações porque o paciente não consegue fazer, pela deformidade mecânica. E eu também passo a ter complicações ortopédicas secundárias. Se eu tenho um joelho completamente torto, ou um joelho completamente frouxo, ou rígido, duro, você pode ter certeza que em pouco tempo o meu tornozelo, o meu quadril, a minha coluna lombar estarão sofrendo para compensar esse componente mecânico alterado desse joelho. Então, essa é uma situação em que também eu acredito que é muito vantajoso se adiantar a indicação de uma cirurgia para que você não tenha mal maior lá na frente. Terceira situação, em pacientes que já começam a apresentar sintomas iniciais de alguma doença clínica que possa me impedir de operá-lo lá na frente. Ou seja, se eu tenho um paciente em que a gente está, por alguma razão, protelando a cirurgia, vamos esperar porque é melhor, porque a prótese lá na frente pode durar até o fim da vida e tudo isso. E esse paciente começa a apresentar um quadro demencial leve, porque no início é muito leve. Ele só começa com alguns esquecimentos. Talvez esse seja o momento ideal para a gente fazer essa cirurgia agora, antes que eventualmente, dentro de 1, 2, 3 anos, aconteça um quadro demencial mais grave. E aí eu teria um paciente que é incapaz de contribuir com o pós-operatório e mais, que não vai usufruir daquela cirurgia que a gente vai fazer. Então é uma situação em que compensa a gente, vamos operar enquanto o paciente está bem ainda. Porque muitas vezes operá-lo, inclusive, melhora a condição de saúde global e ele freia o desenvolvimento daquela doença. A mesma coisa para problemas cardiovasculares. Olha, o meu médico cardiologista disse que estão começando a ficar alterados esses índices, que eu vou ter que começar uma medicação agora, mas que ele não sabe como eu estarei daqui a 4, 5 anos. Então vamos operar agora, porque de repente, agora você está com saúde ainda, está iniciando um quadro de descontrole que o cardiologista consegue te deixar na melhor condição clínica para a gente resolver o teu problema e te operar. Lá na frente, daqui 4 anos, quem sabe, se infelizmente você não precisou de um stent cardíaco, de um cateterismo, não teve um acidente vascular cerebral, e aí a gente está numa condição de muito maior risco para te operar. Então não justifica correr esse risco. É melhor resolver o problema agora, até porque, mais uma vez eu reforço, se a gente te colocar sem dor e se mobilizando, capaz de praticar uma atividade física, talvez você nem chegue a ter essas complicações cardiovasculares, do diabetes, da demência. Tá certo? Então, essa é uma terceira situação, essas complicações clínicas começando a aparecer, em que eu acho que vale a pena a gente operar logo e resolver o problema. E uma quarta situação é a idade em si. Essa é a que eu menos gosto, porque eu não gosto de categorizar as pessoas pela idade, porque as pessoas são completamente distintas. Conheço pacientes de 80 anos, 85 anos de idade, que jogam tênis no clube 2 horas seguidas no final de semana. Conheço pacientes de 50 anos de idade que são sedentários, fumantes e não se cuidam e estão muito pior de saúde do que aquele paciente de 80 que eu citei que joga o tênis. Então eu não gosto muito desse parâmetro objetivo de idade, mas sim, pacientes que têm uma artrose avançada de joelho e estão acima de 70, 75 anos, eu já acho que vale a pena pensar seriamente em resolver logo o problema com a cirurgia de prótese e não ficar protelando muito. Primeiro, porque se a gente falou que 82% dos casos estarão durando em 25 anos, é um paciente que a gente tem a perspectiva de que ele nunca mais vai ter que trocar essa prótese até o resto da vida se viver até os 100. Depois, é uma faixa etária em que se a gente espera mais, a gente está chegando aos 80 anos, eu coloco em risco de tudo isso que eu comentei nos outros 3 tópicos acontecer. Eu ter complicações clínicas, eu ter uma artrose mais grave que vai levar a danos secundários clínicos e ortopédicos e eu ter um aumento da complexidade da artrose que transforma a cirurgia numa cirurgia de maior porte. Então essas são as 4 situações principais onde eu acho que não compensa a gente empurrar com a barriga mais para a cirurgia e aí sim a prótese de joelho se coloca de maneira muito resolutiva e muito bem e com resultados muito satisfatórios. Quando eu tenho essas 4 situações, não compensa ficar empurrando com a barriga e protelando a cirurgia. Relembrando então, risco de aumento da complexidade do quadro localmente, um componente mecânico muito marcante, deformidade, rigidez, frouxidão, início, aparecimento, vamos colocar assim, de doenças clínicas cardiovasculares,
neurológicas, ou seja lá quais forem, e idade um pouco mais avançada, colocando aí, vamos criar um número mais 70, 75 anos de idade, porque eu já parto de uma chance muito grande de essa prótese durar para o resto da vida sem requerer nenhuma troca, e com isso a gente já resolve o problema. E como conclusão desse vídeo eu quero deixar alguns recados. O primeiro é que mesmo nessas situações que eu falei que eu sou favorável a gente protelar utilizando estratégias de tratamento conservador não cirúrgico, entenda o seguinte, eu não estou falando de simplesmente empurrar com a barriga a cirurgia, sentar no sofá e ficar esperando a hora de operar. Não é isso. Não perca tempo. Não assista o tempo passar simplesmente e chegar a hora da cirurgia ou chegar a hora de uma complicação clínica dessa. Aproveite enquanto o tratamento conservador bem executado está te deixando bem para você ganhar saúde. Não perca tempo, ganhe saúde. Utilize para atingir a melhor condição de saúde possível, porque assim você vai operar nas melhores condições lá na frente e terá os melhores resultados da cirurgia. E a segunda coisa é que fazer o tratamento conservador significa fazer o melhor tratamento possível. Logo, busque as melhores estratégias de tratamento conservador e utilize o máximo delas. Busque alguém com experiência em oferecer esse leque de tratamentos. Não adianta, não está na hora de operar não. Tchau, toma remédio, pronto e acabou. Isso não é tratamento conservador, tá? Orientar o tratamento conservador é parte do trabalho do médico e ele tem que oferecer condições ideais de tratamento conservador para que não seja simplesmente uma espera, seja um tempo com qualidade de vida ainda para se ganhar saúde. Quando a gente fala nesse contexto todo do vídeo aqui de protelar um pouco fazendo tratamentos conservadores, ninguém está falando de tolerar sofrimento, de ir levando, de ir vivendo, sobrevivendo, aguentando dor e limitações até a hora da cirurgia. Se for para ficar assim, é melhor operar. A gente está falando de estratégias de qualidade de vida e que te ofereçam essa qualidade de vida até o momento em que essas estratégias não mais funcionarem ou a gente atingir um daqueles 4 quesitos que eu comentei e aí sim a cirurgia passe a ser a melhor alternativa. Simplesmente empurrar uma cirurgia com a barriga porque eu morro de medo, isso é o pior cenário que pode acontecer, tá? Pode até ir assistir o vídeo sobre prótese de quadril que eu falei e abordei bastante isso. Isso é o que mais vai te aproximar do desfecho negativo que você tem medo, tá? A cirurgia de prótese de joelho é extremamente segura e com resultados muito satisfatórios, como eu comentei ao longo de todo o vídeo. Então, se é para se jogar um pouco para frente o momento da cirurgia, é enquanto nós consigamos, com estratégias não cirúrgicas, te oferecer qualidade de vida. É nesse contexto que eu estou falando, certo? Espero que tenha trazido informações úteis para vocês e se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal, ativa a notificação, clica na setinha, copia o link, cola nos seus grupos de WhatsApp e espalha para a maior quantidade possível de pessoas, porque tem muita gente perdida que simplesmente não quer operar, mas também não sabe o que fazer, não está sendo oferecido nada. E são pessoas que ou simplesmente vão estar perdendo saúde até o momento de uma cirurgia numa condição de maior risco, ou estão em condição de risco já e com um medo insano de uma cirurgia que poderia devolver a vida com qualidade e sem dores agora, tá? Espalhe esse vídeo porque tem muita gente sofrendo com artrose de joelho. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.